Olá, querido aluno, olá, querida aluna do EJA. Voltamos com a correção do sexto bloco de atividades do nono ano e nós começamos nossas atividades com essa charge. Ok, você deve ter visto aí, né? Tem uma pequena tirinha, dois personagens conversando e a primeira pergunta é a seguinte: qual a relação presente entre a charge e a notícia lida na questão anterior? Qual notícia lida na questão anterior que foi? A notícia lida na questão anterior foi aquela notícia sobre o smartphone, né? Como né, eu até usei a caixinha, né, para fingir que era um smartphone enquanto nós conversávamos, analisávamos sobre isso e pensar que como o nosso cérebro, né, ele fica preguiçoso e como ele fica acomodado e a gente fica até prejudicado em tomar decisões. E aqui, né, essa tira com os personagens conversando, a gente tem um exemplo disso, né? Ele fala ali, né, que a pesquisa diz que o Google deixa a memória preguiçosa. O senhor usa o Google? Sim. E o senhor concorda com essa pesquisa? O que foi mesmo que a pesquisa disse? A pesquisa disse que prejudicava a memória e num segundo ele esqueceu, né? Essa que é a graça também. Você deve ter percebido que essa questão ela apresenta diversas linhas, muitas linhas mesmo. Então, né, não é 4 linhas, não é 10 linhas, mas tem de 15 a 30 linhas ali. Por que tudo isso de linha? É porque ali você vai colocar reflexões suas sobre o que você pensa. Então você vai analisar a notícia que foi dada lá anteriormente e vai analisar essa charge. E você vai construir ali todo esse seu raciocínio. Você vai colocar tudo o que você pensa, os seus pensamentos em relação a isso. Você vai colocar ali, né, as comparações, você vai colocar as suas impressões sobre esse tempo de pandemia, como que tem sido para você, tá dependendo da internet nesse tempo, você tem facilidade com a internet? A internet é algo acessível para você? Às vezes o celular é pré-pago, às vezes você não tem Wi-Fi, às vezes você não está habituado, então era uma coisa que você estava acostumado a fazer e agora você está acostumado ou você estava acostumado apenas para entretenimento e agora virou um estudo, virou um trabalho, talvez você esteja em home office, né, ou não, então a gente não sabe, né, como que foi isso para você. Esse espaço, essas linhas são reservadas para que você possa colocar tudo isso de uma maneira clara, tá? E vamos para a atividade 3. Vou projetar a atividade 3 para vocês. Atividade 3 tem um poema escrito, né, por Patativa de Assaré. Lindo, é um poema muito bonito, eu recomendo que você leia, né? Você perceberá que tem um grande espaço em branco, e esse espaço em branco, do lado, você pode fazer suas anotações pessoais, você pode grifar, você pode sublinhar esse texto à vontade, palavras que você gostou, você pode copiar esse texto no seu caderno, porque é um texto muito bonito, você pode copiar ele, colocar no seu Facebook, no seu Instagram, né? Vou até ler ele com você, que ele é curtinho. Cresci entre os campos belos da minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirados nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Né? Muito bonito, e a primeira questão é uma questão de alternativa, e a questão alternativa é a seguinte: o poema lido, que nós acabamos de ler, eu acabei lendo bem rapidamente, me perdoe, mas nada te impede de ler novamente, e eu só apenas li para termos tempo, né? Ele tem uma finalidade, esse poema, ele foi escrito com um objetivo. E qual que é esse objetivo? Ele te dá 4 opções, a B, a C e a D. Então é contar uma história de vida? Não, não é para contar uma história de vida. É caracterizar a serra onde viveu o poeta? Bem, ele cita a serra, mas ele não descreve a serra. C. Destacar a importância da criação dos versos? Sim. D. Criticar a obra de poetas literatos? Ele, na verdade, né, de tudo isso, ele destaca a importância da criação de versos. Por quê? Porque ele fala, ó, compondo versos singelos, brotados da minha própria terra. Então, os versos para ele têm relação com o nascer da terra natal dele. Ele inspirado nas belezas, sai vários formatos que para ele são lindos como a natureza.
Então é um nascer ali, ele fala do crescimento dele, relaciona o crescimento dele, o lugar onde ele estava, com a poesia, a importância da criação do verso na criação dele, né? Desse eu lírico. Ali coloca assim, como que esse ambiente tão lindo, ele mistura com as poesias e os formatos, né, tão lindos ali. Então ele destaca isso, ele não está criticando a obra de nenhum literato, que é AD, ele não caracteriza a Serra, porque ele apenas cita a Serra como parte desse ambiente, mas o foco não está na Serra, a Serra é um elemento disso, e ele não conta uma história de vida. Ele conta também, mas a ênfase ali não está na história de vida dele, mas está na importância dos versos na história da vida dele. Ok, professor, que difícil. Você vai analisar isso através de elementos que ele deixa ali subentendido, como versos, como formatos, como rimas. Então ele está descrevendo a beleza, mas ele está falando da rima ao mesmo tempo, simultaneamente. Essa é a beleza da poesia. 2. Em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, né? Então a primeira pessoa está falando ali, né? Exceto em alguma parte. Em todo momento ele está falando da primeira pessoa, né? O eu, né? Eu estou contando, eu estou falando. A primeira pessoa é o eu, tá? Segunda pessoa, você. Terceira pessoa, ele. Ok? Quando você fala em primeira pessoa, você está falando, né? Eu, pra mim, né? Meu. Ok? Então, todos os versos, ele tem a primeira pessoa, com exceção de um. E vamos ver quais são. Tem 4 alternativas. A A, B, a C e a D. E dentro desses, a gente vai analisar. Ok? Quais são? A. Cresci entre os campos belos. Cresci. Quem cresci? Eu cresci. Né? Não eu, professor João, mas o eu lírico. Então o A está falando de primeira pessoa. Então a letra A não é. Então você já pode fazer um xizinho na A. B. De minha adorada serra. A B também tem relação à primeira pessoa, porque fala minha. Minha é um pronome pessoal, em primeira pessoa, que é meu, minha. C. Brotados da própria terra. A C não tem nenhuma marca de primeira pessoa. A C, por enquanto, tá ganhando. D. Que para mim são obras-primas. Que para mim. Então esse mim, meu, primeira pessoa, né, no singular. Então a alternativa é a C. Brotados da própria terra. Ok? Vamos lá. 3. Identifique a alternativa em que o substantivo rima com o adjetivo. Então ali ele coloca várias palavras, né? Então, e ali vai ter um substantivo que vai rimar com um adjetivo. O que é rimar? Rimar é ter a terminação final, o som dele assim parecido. Vamos lá? A. Belos e singelos. Belos e singelos, na verdade, são 2 adjetivos, então não se encaixa. Primores e flores tem rima, mas primores, na verdade, né, eles são 2, e flores são 2 adjetivos, são 2 substantivos também. Formatos e literatos, aqui nós encontramos, né, um substantivo e um adjetivo rimando, é a C por enquanto. Obras-primas e rimas. Obras-primas, né, tem um adjetivo e ali depois tem um substantivo, rimas. A que se encaixa melhor é a C. Formatos e literatos. Formatos e literatos ali é a alternativa C. Então você colocou a C? É a C, beleza? 4. Registra-se um traço de linguagem informal em. Então, o que é linguagem informal? Linguagem informal é a maneira que nós escrevemos, a maneira correta, norma culta da língua portuguesa. E informal é a maneira que não é a maneira correta de escrever. Pode falar de maneira informal, professor? Pode. Lógico que pode, dependendo do ambiente que você está. Você tem que analisar o contexto. Professor, posso escrever de maneira informal? Pode também, dependendo do contexto. Uma conversa de WhatsApp pode ser informal. Um bilhete que você escreve para o seu filho, que vai colocar na geladeira para um recado, pode ser de maneira informal. Tá? Então, a formalidade ou informalidade não é dependente do ambiente que você está. Na escola, nós focamos muito na formalidade, né? Os documentos oficiais, a escrita de maneira formal, para que tenha uma padronização. Porque se cada um escrever do jeito que quer, né? Do jeito que está acostumado a falar, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir entender o que o outro está falando. Certo? Porque então a norma culta é uma maneira de padronização, para que todos possam entender. Então, assim como no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, tem diferenças, né, linguísticas, também assim, que também não é um jeito certo de falar.
cada um expressa a sua linguagem de acordo com a sua identidade, o lugar que você nasceu, a sua idade, a linguagem reflete quem você é. Mas tem uma maneira certa de escrever no sentido formal para que exista um padrão, para que nos ajude a transmitir uma mensagem com excelência. Ok? E dessa forma tem 4 opções, a B, a C e a D, né? 4 alternativas. E temos que ver qual tem uma linguagem informal. Ou seja, 3 vão estar de linguagem formal, que é uma linguagem que para escrever, né, tem que estar com a norma culta, e uma não estará. Vamos ver? A. Compondo versos singelos. Aparentemente não encontrei traços de linguagem informal na A. B. Inspirados nos primores. Também não encontro aqui linguagem informal, tá formal. C. De variados formatos. Também não. Também está formal. Então resta D. Vamos ver o que é a D. Que para mim são obras-primas. Que para mim, o pra mim tá de uma maneira informal, porque a forma correta de escrever é para mim, não pra mim. E a gente fala assim dessa forma no dia a dia. Pega pra mim, vai lá pra mim, né? Pra eu fazer, a gente mas o correto é para, ok? Então não há erro em falar pra. Mas na hora de escrever, nós temos que colocar para, pensando nessa norma culta da língua portuguesa. Ok? Nós ficamos por aqui e no próximo vídeo nós vamos corrigir a atividade 4, que tem uma crônica bem legal. Ok? Nos vemos no próximo vídeo e espero que você tenha acertado. Ok? Bons estudos, até mais tarde. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima, bons estudos!